nesse ponto de dívida, a gente tem as metodologias, né, que a gente estava falando. A primeira delas é a 80-20. Inclusive, essa metodologia ela funciona para mais coisas do que apenas aqui as nossas dívidas, né? 80% das consequências vem de 20% das causas. Então, o resumo aqui é você focar naquele grupo menor, que é o que traz a maior consequência, que traz o resultado quando a gente fala de outras áreas. Então, aqui você foca no principal, porque esse principal é responsável por 80% ali da consequência. Então, é mais ou menos por aí que você foca. E aí eu queria te perguntar, João, como é que você entende que essa metodologia ajuda aqui nesse nosso processo? Eu entendo como uma priorização, tá? Muitas vezes acaba por ser difícil você definir qual dívida você vai focar para pagar, porque são muitas e muitas vezes são dívidas pequenas que vão se somando e gera toda aquela bola de neve. Então eu entendo essa metodologia como uma forma de você conseguir priorizar muito bem a sua dívida e priorizar muito bem o planejamento, né? Você vai focar naquilo que realmente importa, que é as 80% das consequências, tá? Então eu acho que essa metodologia ela auxilia nesse processo de tomada de decisão por fechar muito o círculo de quantas opções você teria ali para pagar. E focar principalmente no custo, né? Ao meu ver, o principal ponto aqui, se você vai pagar ou não, é os juros, né? Qual que é o percentual de juros que você está pagando em cima do montante total? Eu acho que esse é o cerne da consequência, né? Se você tem uma dívida, por exemplo, de um apartamento, e essa dívida é 0,5 ao mês, eu não teria tanta preocupação assim em pagar, porque os juros é muito baixo. Se você tem uma dívida que os juros é 20% ao mês, sei lá, cartão de crédito ou algo nesse sentido, eu me preocuparia muito mais a pagar, porque sim, essa dívida pode começar a se somar, gerar uma bola de neve, que no fim do dia, dependendo de quanto tempo você deixar aí, você não vai conseguir pagar, ela só vai aumentar. Então, ao meu ver, é uma questão de priorização. Não, perfeito. Esse exemplo que você usou é excelente, né? Porque se você tem, por exemplo, aí duas dívidas, né? Uma bem baratinha e a outra super cara, e você foca na baratinha, a super cara está acumulando. Então você consegue resolver a pequenininha ali, mas ela não era responsável do grande buraco da sua vida financeira, era a outra. Então você tinha que ter focado na outra e a pequenininha não ia fazer tanta diferença assim se você fizesse comparasse as duas, né? Então achei esse exemplo muito bom. Inclusive, deixa eu achar aqui no chat, eu acho que foi o Thiago, ele falou aqui, ó, eu uso Pareto para tudo na vida. Então, esse aí já entende do conceito, essa metodologia, né? Esse conceito ele é bastante importante, que nem eu falei, para mais coisas do que apenas esse nosso tema de dívida. Mas a gente tem outro também. Então, a gente tem, que tem mais um pouquinho, né? Então, basicamente, a gente falou aqui, né, do 80-20. E a gente tem mais um, que é a parte do método de bola de neve. Como é que ele funciona, né? Basicamente, você vai organizar suas dívidas da menor para maior, em quantidade ali que você deve, e você vai resolver primeiro a menor e vai passando ali, aumentando conforme você vai quitando. Então, digamos que você tem três. A gente vai ter um exemplo aqui mais para frente, eu já mostro. Eu vou entrar então no passo a passo aqui, que eu acho que é mais fácil. Então, primeiro você levanta todas as suas dívidas e você lista, que nem eu falei, da menor dívida para a maior dívida. Depois, o segundo passo é você levar em consideração os juros. Porque, que nem a gente acabou de falar, não adianta você focar naquela menor dívida que potencialmente tem o menor juros e não faz tanta diferença e deixar a outra que realmente está corroendo o seu patrimônio, corroer o seu patrimônio. Então, você vai organizar a do menor para o maior, mas você vai ajustar essa prioridade baseado nos juros. Então, se você tem alguma com juros muito maior, você vai subir ele na sua lista, porque essa dívida é mais importante de ser resolvida do que outras. Depois, no passo 3, a gente vai dar a priorização do pagamento, bem como a dos juros corrosivos, porque a gente vai, conforme vai quitando as menores ou com os juros mais altos junto, a gente vai livrando mais do nosso orçamento, né? Liberando mais do nosso orçamento, liberando mais renda para poder ser usada em outras dívidas. Então vamos lá, que no acumulado total ali você tinha, sei lá, R$ 2.000 que você tinha que pagar de dívida por mês. Só que você conseguiu quitar uma ali que custava 200 por mês. Então agora você não tem todo mês R$ 2.000. Você tem todo mês R$ 1.800. E esses 200 que sobra, você pode usar para acelerar o pagamento da outra dívida. E conforme você vai quitando uma, você vai acelerando a outra e vai formando a bola de neve para você conseguir, no fim, conseguir quitar todas as dívidas.
Além disso, um componente bem legal dessa metodologia é o efeito psicológico e o senso de recompensa que você está tendo, porque você já está enxergando progresso naquela sua jornada de quitação de dívida, você está vendo as dívidas diminuírem, então você consegue enxergar que mês a mês, pagamento após pagamento, você tem resultado. E conforme você segue nessa estratégia, você vai ter resultados mais acelerados por conta da bola de neve. Então é importante vocês entenderem esse conceito. E daí a gente tem o exemplo aqui. Então, por exemplo, aqui nesse nosso exemplo, uma pessoa tem 100 mil reais ali que ele deve na casa, ele comprou 5 mil reais numa TV, 25 mil reais num carro e 10 mil reais de cartão de crédito. Então, o que você faz, né? Qual é o cenário que você organiza pensando no nosso passo a passo ali? Você organiza do menor para o maior. Então, a gente tem uma de 5 mil que é a TV que é menor, depois a gente vai para 10 mil, 25 e 100 mil. Essa é a nossa lista. Seguindo, achei que tinha mais um aqui. Então, basicamente, você arruma dessa forma a ordem dos pagamentos. Só que aí vem aquilo que a gente acabou de falar. Essa dívida de 10 mil do cartão de crédito, ela pode ter um juros muito maior do que a TV. Se for o caso, então você precisa trocar a ordem ali dos pagamentos e focar no cartão de crédito primeiro, apesar dele ser uma dívida, o saldo da dívida ser maior. Então, você foca naquela que é mais corrosiva, para você não acabar deixando aquilo acumular e você perder o controle, chegar em algum valor que você não consegue. João, algo a complementar nessa metodologia aqui? Não, eu acho que o principal ponto você tocou, que é a questão psicológica, ao meu ver, tá? Porque você vai ver essa lista diminuindo com o passar do tempo, isso vai ser gratificante e vai dar uma sensação de que tem como vencer as dívidas, né? Eu acho que esse é um grande problema das dívidas, que se você for pagar todas na mesma unidade, no mesmo tempo, todas elas vão diminuindo, mas nenhuma acaba. E isso dá um senso de que você não está evoluindo, não está avançando e você parece que não vai a lugar nenhum. Então, ao meu ver, um dos grandes méritos dessa metodologia é a questão de senso de evolução mesmo, que você bem comentou, Marcos.